Bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na preleção da assistência espiritual do Centro Espírita Luz do Caminho. Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma boa semana, que possamos ser iluminados pela espiritualidade para realizar esse Evangelho. Inicialmente, eu queria conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é o Evangelho no Lar. Na verdade, o Evangelho no Lar foi ensinado por Jesus. Ele nos ensinou que nós devemos proteger o nosso lar, nos ligando com a espiritualidade superior. E como deve ser feito esse Evangelho no Lar? Tem um pequeno roteiro que eu vou falar rapidamente, que é: você deve escolher um dia e um horário na semana, de preferência um horário em que o máximo de pessoas possíveis na sua casa possam participar do Evangelho. E por que tem que ser sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Porque a espiritualidade amiga, ela vem participar, nossos mentores da nossa família, vem participar do Evangelho no Lar, e eles têm outros afazeres, não estão à nossa disposição 24 horas por dia, como a gente imagina. Então eles têm estudo, eles trabalham, e daí marcado aquele horário, eles acabam vindo. Por isso a importância da nossa responsabilidade em cumprir o combinado. Já que combinou que vai fazer o Evangelho, deve ser feito o Evangelho naquele dia e naquele horário. E como deve ser feito esse Evangelho? Primeira coisa, aquilo que eu sempre falo: um copo de água, de preferência um copo de água para cada membro da família que vai participar, porque a espiritualidade vai colocar nessa água tudo aquilo que nós precisamos e merecemos, e cada um é diferente. Então deve ser um copo individual para cada pessoa. Se quiser deixar 1 litro de água também para poder ser fluidificado, para ser tomado durante a semana, não tem problema nenhum. Daí nós vamos realizar uma prece de abertura. Pode ser uma prece espontânea, um Pai Nosso, uma elevação, para que possa ocorrer essa ligação com a espiritualidade. Depois vamos ler um trecho, pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, se forem adultos, ou tem alguns evangelhos, e tem até do Maurício de Souza, o Evangelho para crianças, uma série de livrinhos, ou livros de virtudes, para que a criança também se sinta atraída por aquilo, porque muitas vezes a linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo para as crianças não é muito agradável. Então, faz-se a leitura. Depois da leitura, pode-se fazer um comentário rápido para que seja pontuado os pontos principais ali daquela mensagem. E ao final deve fazer as vibrações. Vibração, uma vibração positiva, para você emitir boas energias para o planeta, para a sua rua, para os seus vizinhos, para a sua família, pelos governantes, pelos profissionais de saúde. Se tiver algum ente querido, algum conhecido que está doente, se você quiser mandar boas vibrações, pode também, para poder fazer o encerramento. E ao final faz-se uma oração, pode ser também espontânea, ou Pai Nosso, Ave Maria, para encerrar o Evangelho no Lar. Bem, agora já são 8 horas, então vamos fazer a nossa preparação para a nossa preleção de hoje. Então gostaria que todos fechassem seus olhos, acalmassem seus corações, para que possamos nos ligar com a espiritualidade aqui presente. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Vamos agradecer ao nosso Pai, esse Deus bom e justo, que está sempre ao nosso lado, sempre nos oferecendo uma nova oportunidade de refazimento, de voltarmos para o caminho reto, para o caminho da luz.
que possamos entender esse momento de dificuldade que estamos passando, o recrudescimento da pandemia do Covid, que cada um possa fazer a sua parte, ficando recluso, auxiliando o próximo, oferecendo uma ajuda para quem mais precisa, para que possamos sair dessa pandemia muito melhores do que estamos. Obrigado, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente de praticá-lo, pois teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Espero que sim, espero que possamos ser amparados pela espiritualidade nessa noite e em todas as noites da nossa vida. Então hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha, os itens 1 a 8. Kardec, quando organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pôs uma série de citações, do Evangelho de Jesus, mas principalmente os ensinamentos de Jesus. E uma das partes do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre a moral. E nesse capítulo, especificamente, o capítulo 23, é a moral estranha. O que é isso? São algumas passagens, algumas citações de Jesus que, quando interpretadas ao pé da letra, parecem ser contrárias à lei de amor, aos ensinamentos de Jesus. Que citações são essas? Aquelas que falam para odiar pai e mãe, daqui a pouco eu vou ler o trechinho. Deixar pai e mãe, que ele não veio para trazer a paz, mas a divisão. Isso nos causa uma certa estranheza quando a gente lê esses trechos aqui. O que será que realmente Jesus quis nos dizer com essas passagens? Então eu vou ler um trechinho aqui do item 1. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, olha que forte, odiar a própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Muito estranha essa passagem realmente do Evangelho de Jesus. E ela está em Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33 do Evangelho do Novo Testamento, Então aqui cabe uma reflexão. Toda vez que nós formos ler ou estudar um artigo histórico ou mesmo a Bíblia, devemos contextualizar, devemos imaginar onde foi falado isso, como foi falado, com quem foi falado. Porque é muito diferente se Jesus está falando diretamente aos seus discípulos, passando um ensinamento, uma orientação sobre a pregação da Boa Nova, do que se ele estiver falando para o povo ou para um mestre, um chefe religioso. Então você deve realmente contextualizar qual era a cultura do povo. É só a gente ver, tem algumas expressões, algumas palavras que tem um significado aqui em São Paulo, que no Nordeste tem outro significado. Então nós temos que buscar entender isso.
Imagina no Evangelho de Jesus que ele não foi escrito quando Jesus estava encarnado. Todo o Evangelho foi escrito depois do desencarne de Jesus, às vezes 50, 60, 100 anos após. Qual era a linguagem daquele povo? Lá de Jesus ele falava o aramaico. A Bíblia ela está em grego, então ela sofreu uma tradução. E basta que um pequeno erro na tradução tenha sido cometido uma vez para ter se perpetuado esse erro. A linguagem naquela época era uma linguagem muito pobre. Então, uma mesma palavra, muitas vezes ela podia ter vários significados, que na hora da tradução foi escolhido um significado, que pode acabar deturpando um ensinamento de Jesus. Jesus se utilizava muito de linguagem figurada para se expressar, muitas vezes para realçar aquilo que ele estava falando. Muitas vezes ele podia usar de exageros, que é uma figura de linguagem que no português é conhecido como hipérbole. Por exemplo, eu estou com muita fome, eu seria capaz de comer um boi. Ou estou muito cansado, que a hora que eu deitar vou dormir um mês. Será que realmente alguém vai comer um boi ou vai dormir durante um mês? Não, está só querendo realçar aquilo que está sendo dito. Muitas vezes a gente exagera para dizer o contrário. Por exemplo, você tem uma pessoa que é muito bonita e você pode falar, aquela pessoa é muito feia, né? Na verdade, estou querendo dizer que realmente ela é muito, muito bonita. Só que eu disse o contrário. Que se daqui a algum tempo alguém for ler se eu escrevi isso, vai pensar o contrário. Ó, aquela pessoa era realmente muito feia. Mas não. Esse trechinho aí, Jesus fala em odiar pai, mãe, odiar a própria vida. Na verdade, ele estava querendo dizer gostar menos. É uma gradação do amor, do amar. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, a própria vida, você deve amar menos. É só uma gradação do amor aí. E nós somos muito apegados, principalmente às coisas e às pessoas. É só você observar quando você tem um ente querido e que muitas vezes já está com 90 anos ou 100 anos até, já viveu tudo que tinha que viver e está realmente ali, você percebe que a chama está se apagando, mas você, por um egoísmo, não quer se desapegar dele e acaba dificultando muitas vezes o desencarne, atrapalhando a espiritualidade fazer o seu serviço. E com relação à matéria, ao apego às coisas materiais, o quanto nós somos apegados. Então nós temos que trabalhar muito isso, que a matéria está para nos servir. Não tem nada de errado em você possuir bens materiais, você trabalhar dignamente, honestamente e ter bens materiais para ter uma boa casa para sua família, ter um bom estudo para os seus filhos. Mas o problema não é você possuir bens, mas é ser possuído pelos bens. Você realmente se dedicar uma vida inteira para acumular bens. Para quê? Como dizem, o caixão não tem gaveta para você levar bens materiais para o mundo espiritual. Nós ficamos muito presos a sentimentos e principalmente a ressentimentos. Ficamos remoendo situações, muitas vezes do passado, por não conseguirmos perdoar, por ficarmos nos lembrando, ressentindo. O perdão não tem nada a ver com esquecimento. Esquecimento quer dizer com a minha memória.
E você pode ter memória boa que vai se lembrar daquela situação. O perdão tem muito mais a ver em você não vibrar negativamente por aquela situação, por aquela pessoa. Quando vier aquela lembrança, tente vibrar de forma positiva, mandando boas energias para que você se liberte daquilo. Não fique se ressentindo, sofrendo. Eu queria ler agora mais um trecho dessa moral estranha para a gente poder conversar. O item 4. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, e terá por herança a vida eterna. Jesus com certeza não está pregando aqui o abandono da família, porque nós temos a responsabilidade filial, a responsabilidade de pai, a responsabilidade de marido para com aquelas pessoas que a gente ama. Jesus está querendo dizer, mais uma vez, para nós abandonarmos o personalismo, a vaidade, o orgulho, o apego que nós temos às coisas e às pessoas. Jesus não prega para a gente abandonar tudo e virar um indigente, virar um peso para a sociedade. Tem um livro muito bom que é Paulo e Estevão, que fala, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que fala sobre a vida de Paulo de Tarso. Daí fala que quando ele saía para pregar, ele chegava na cidade, procurava um emprego, ele era artesão, começava a trabalhar para ter o seu sustento e depois ia pregar. Para não ficar com muita gente pedindo aqui, ali, sendo um fardo realmente para a sociedade. Então, com certeza, Jesus queria dizer isso, para abandonarmos os nossos defeitos, o nosso personalismo, nossa vaidade, nosso orgulho. E ele disse: aquele que quiser me seguir, quando ele fala me seguir, ele está falando para ir junto. Não está falando, não, vá sozinho. E me seguir, porque ele vai na frente, vai abrindo os caminhos. Então, possamos ter esperança, ter fé, que ele estará sempre ao nosso lado. Deixe tudo e venha. Deixar tudo é deixar esse homem velho. É você se reformar, buscar constantemente a sua melhoria, sua reforma íntima. Que realmente é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas temos que buscar isso. E por fim eu queria ler o item 7. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permitir-me antes enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós e denunciar o reino de Deus. Será que Jesus realmente queria falar para esse filho não enterrar seu pai, abrindo mão da responsabilidade filial? Não. Ele quis dizer que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida no mundo espiritual. Que essa vida nossa aqui encarnados pode ser representada até como uma prisão para o espírito. É muito sofrimento para o espírito ficar preso na matéria. Então, para que a gente possa se preocupar com a vida espiritual, com as aquisições de bens espirituais. Se conhece um bom cristão por suas obras. Então, que possamos praticar boas obras, sendo um exemplo vivo do Evangelho de Jesus. E por fim ele disse: não vos inquieteis com o corpo,
mas pensai antes no espírito. Então, colocando o nosso espírito em primeiro lugar, buscando ser pessoas melhores através do quê? Da reforma íntima, em que você vai deixar de lado os seus vícios e vai trocar os seus defeitos por virtudes. Que ninguém falou que é uma tarefa fácil, que é uma tarefa que você vai conseguir da noite para o dia, mas é um processo, que possamos entender esse processo e ir praticando a cada dia. Então, queria agradecer muito a presença de todos, agradecer o auxílio da espiritualidade, que possamos ter uma boa semana, que possamos, na nossa vibração agora, poder levar essa energia boa que emana do coração de cada um de nós aqui presentes, encarnados, encarnados, para todo o bem universal, pela paz mundial, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, por nossos governantes, pelos doentes do corpo e principalmente da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pela juventude, pelos idosos, por aqueles que se acham em provas dolorosas, pela implantação, expansão e vivência do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e supostos inimigos, pelo nosso lar e nossos familiares. E por fim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Graças a Deus, que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus.